Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 13 de março de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos para a Premier League, o jogo aí do Chelsea versus Newcastle, com início às 11 da manhã. A equipe do Chelsea é uma equipe que atualmente é o terceiro colocado na tabela, em 27 jogos disputados, somando 56 pontos conquistados, 56 gols marcados, 19 gols sofridos, e frente à equipe do Newcastle, que vem aí na 14ª colocação, em 27 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 32 gols marcados, 47 gols sofridos. Já atuando em casa no ranking dos mandantes, a equipe do Chelsea desce aí algumas posições, é o sétimo colocado no ranking, em 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 27 gols marcados, 10 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Newcastle, em 13 jogos disputados, é o 13º colocado, com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 12 gols marcados, 22 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Correção, é uma equipe aí muito bem elaborada, mas quando atua como visitante não é tão bem assim. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida, em 9 dos últimos 10 jogos menos que 5 cartões, em 5 dos últimos 6 confrontos saiu mais que 10,5 escanteio. O Chelsea vem de 3 vitórias consecutivas, vem a 3 jogos sem sofrer gols, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. O Newcastle sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm de 3 vitórias consecutivas. O Chelsea, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. O Newcastle vem sem derrotas a 8 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Chelsea. Na classificação, é de fundamental importância uma vitória do Chelsea, já que se ele conseguir uma vitória, ele chega aos 59 pontos e fica 4 pontos de desvantagem do vice-líder Liverpool. Então, vamos estar optando pela vitória da equipe do Chelsea, casa vence, e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Southampton versus a equipe do Watford, com início às 11 da manhã. A equipe do Southampton perdeu o último confronto aí diante da equipe do Newcastle, mas vem aí na 10ª colocação em 28 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 35 gols marcados, 43 gols sofridos, e frente à equipe do Watford, que vem na 19ª colocação, em 28 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 27 gols marcados, 54 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Southampton, em 14 jogos disputados, é o oitavo colocado, com 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 19 gols marcados, 12 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Watford não é uma equipe tão forte assim, já que ocupa a 16ª colocação em 14 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 13 gols marcados, 20 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos saiu ambas as equipes marcam, em 6 dos últimos 8 menos que 5 cartões. A equipe do Southampton vem de 3 vitórias nesse confronto, vem a 7 jogos sem derrota, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 7 confrontos. O Watford sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Southampton sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. E o Watford vem a 4 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-0 para a equipe do Southampton. Southampton que precisa de uma vitória, tem 35 pontos, está no meio de tabela, querendo entrar aí e quem sabe conseguir uma vaga aí na Liga Europa ou na Liga dos Campeões. Ainda é possível, ainda resta pouco menos de 10 rodadas ainda para o fim do campeonato.
E o Watford é aquele dilema, quer fugir do rebaixamento de qualquer forma, está apenas aí 3 pontos do Everton, que está na 17ª colocação. É um jogo duro, não tenho dúvida, mas a equipe do Southampton é o favorito para essa partida. Mas vamos estar optando aí para um jogo de mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1. Casa. Espanha, La Liga. Raio Vallecano versus Sevilha, com início às 10 da manhã. A equipe do Raio Vallecano atualmente é o 13º colocado em 26 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 28 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Sevilha, que ocupa a 2ª colocação, vice-líder do campeonato, atrás apenas do Real Madrid, com 27 jogos disputados, com 55 pontos conquistados, 39 gols marcados, 18 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Raio Vallecano, em 13 jogos disputados, é o 6º colocado com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 9 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Sevilha é o 4º colocado em 14 jogos disputados, com 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, 5 dos últimos 5 confrontos saiu mais que 2,5 gols. O Raio Vallecano sofreu gol nos últimos 10 confrontos. O Sevilha vem de 3 vitórias nesse confronto, a 12 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 10 jogos. Em 6 dos últimos 7 confrontos, venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, o Raio Vallecano vem a 7 jogos sem derrotas, sem vitórias. Sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Sevilha vem a 100 derrotas aí a 3 partidas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 menos que 11 escanteio. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Último confronto 3-0 para o Sevilha. Para esse confronto, vamos estar optando aí numa força do vice-líder. A equipe do Raio Vallecano não passa por um bom momento, vem numa sequência desastradora. Então vamos estar optando pelo fora com empate, probabilidade 1-0 fora. 1-0 é goleada, né? Portanto é o green. Vamos agora para o Barcelona versus o Osasuna. O Barcelona que tropeçou pela Liga Europa, um empate em casa diante do Galatasaray, ainda teve gol no lado do Galatasaray e etc. Esse jogo tem início às 17 horas. A equipe do Barça é o 3º colocado em 26 jogos disputados, tem um jogo a menos que os líderes Sevilha e Real Madrid. O Barcelona está tentando aí se aproximar o máximo possível. Em 26 jogos disputados, 48 pontos conquistados, 48 gols marcados, 29 gols sofridos em 26 jogos. Já a equipe do Osasuna é o 11º colocado em 27 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 26 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Barça é o 5º colocado no ranking, em 12 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 13 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Osasuna é o 6º colocado em 13 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, 15 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Barcelona vem a 3 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 confrontos. O Osasuna sofreu gol nos últimos 8 confrontos e em duelos individuais, o Barcelona vem a 9 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 6 dos últimos 8 jogos, ambos marcam. E em 8 dos últimos 10 jogos, o Osasuna saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 9 de 10 menos que 5 cartões e 5 de 7, menos que 11 escanteio. Último confronto, 2-2, o Barcelona que está em exceção, mesmo empatando em casa com o Galatasaray, tem total condições de vencer o Osasuna. Então vamos estar optando pelo casa vence, probabilidade 2-0 casa. Alemanha Bundesliga, Bayer Leverkusen vs FC Colônia, com início às 11h30. A equipe do Bayer Leverkusen é o 3º colocado em 25 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 64 gols marcados, 40 gols sofridos, tem um saldo positivo de 24. Já a equipe da Colônia, como visitante, no geral, em 25 jogos disputados, é o 8º colocado, com 36 pontos conquistados, 36 gols marcados, 39 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, o Leverkusen é o 9º colocado em 12 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 33 gols marcados, 19 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe da Colônia é o 11º colocado em 12 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 16 gols marcados, 23 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
Para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões e mais que 2,5 gol. Em 5 dos últimos 6 confrontos saiu menos que 11 escanteio. O Bayer Leverkusen vem a 4 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Já o Colônia sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos para ambas as equipes saiu menos que 5 cartões. E o Bayer Leverkusen em duelos individuais, em 9 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca e mais que 2,5 gol. Em 8 dos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo. Nos últimos 5, menos que 11 escanteio. O Colônia em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 3 gols na partida. Último confronto 2-2. Vamos estar obtendo duas boas oportunidades nessa partida. O Colônia está seguindo aí os líderes, está a 5 pontos do vice-líder Borussia Dortmund, empatou com a equipe do Bayern fora de casa, resultado importantíssimo. Vamos estar optando pela vitória do Leverkusen com empate a nula e também vamos estar obtendo aí o jogo para ambas as equipes marcam como segunda opção, probabilidade 3-1 casa. Borussia Dortmund versus a equipe do Bielefeld com início às 13h30. A equipe do Borussia Dortmund é o segundo colocado em 24 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 64 gols marcados, 37 gols sofridos, frente à equipe do Bielefeld, que vem na 15ª colocação, em 25 jogos disputados, com 25 pontos conquistados, 22 gols marcados, 33 gols sofridos. Já atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Dortmund, em 12 jogos disputados, vem de 10 vitórias, o mesmo número de vitórias do Bayern de Munique, nenhum empate e 2 derrotas. 39 gols marcados, 18 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Já a equipe do Bielefeld como visitante é o 10º colocado no ranking, em 12 jogos disputados com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 16 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes e nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. O Borussia Dortmund vem de 4 vitórias nesse confronto, vem a 7 jogos sem derrotas e o Bielefeld sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Borussia Dortmund vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol e menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo e saiu menos que 11 escanteio. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. O Bielefeld, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, que está seguindo o Bayern, está com um jogo a menos e está a 9 pontos de desvantagem do líder Bayern de Munique, que tropeçou diante do Leverkusen em casa, empatou aí em 1-1. Para essa partida, vamos estar optando pela uma vitória do Borussia Dortmund e a probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo do Verona versus Napoli, com início às 11 da manhã. A equipe do Verona atualmente é o 9º colocado em 28 jogos, com 41 pontos conquistados, 53 gols marcados, 42 gols sofridos, enfrenta a equipe do Napoli, que vem na 3ª colocação em 28 jogos disputados, com 57 pontos conquistados, 49 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Verona é o 7º colocado em 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 30 gols marcados, 18 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Já o Napoli, como visitante, em 14 jogos disputados, vem de 9 vitórias consecutivas, 4 empates e 1 derrota, 26 gols marcados, 10 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos saiu aí menos que 3 gols na partida, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões, em 5 dos últimos 7 jogos menos que 11 escanteio. A equipe do Verona é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas nesse confronto, sofreu gol nos últimos 10, o Napoli sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 9 dos últimos 10 jogos. Em duelos individuais, a equipe da Verona vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofrendo gol, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca, em 5 de 6 menos que 11 escanteio. O Napoli sofreu gol nos últimos 6 jogos, em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca, em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. Último confronto 1-1, 2 empates consecutivos. O Napoli, que está na cola da Internacional com 1 ponto de desvantagem, está na cola do líder Milan, que venceu o Napoli fora de casa aí. O Napoli em casa perdeu de 1-0, está a 3 pontos do Milan.
Então vamos estar optando pela vitória da equipe do Napoli com empate e a probabilidade 1-0 fora. Torino versus Internazionale com início às 16h45. A equipe do Torino é o 11º colocado em 27 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 33 gols marcados, 28 gols sofridos, frente à equipe do Inter, que vem na segunda colocação em 27 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 60 gols marcados, 22 gols sofridos, tem um saldo avassalador. Atuando em casa, o Torino é o nono colocado em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 26 gols marcados, 15 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe da Inter é o quarto colocado em 13 jogos disputados, com 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 25 gols marcados, 10 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos saiu mais que 2,5 gols. O Torino sofreu gol nos últimos 5 confrontos e a Inter vem de 5 vitórias consecutivas nesses confrontos. Em duelos individuais, o Torino vem a 6 jogos sem vitórias. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. O Torino vem a 4 jogos, aliás, a Internazionale vem a 4 jogos sem derrotas. Vem a 4 jogos sem sofrer gols. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões e menos que 3 gols. Último confronto, 1-0 para a Inter. Para essa partida, vamos estar optando aí, mesmo atuando fora de casa, uma vitória da Inter com empate anula, porque se a Inter vencer e o Milan tropeçar, pode reassumir a sua liderança, já que tem um jogo a menos. Então, Inter com empate anula, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o campeonato holandês. O jogo aí do Zwolle versus a equipe do Feyenoord, com início às 12h45. A equipe do Zwolle é o 16º colocado, não passa por um bom momento na tabela. Em 25 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 19 gols marcados, 39 gols sofridos, e frente à equipe do Feyenoord, que vem na terceira colocação, em 25 jogos disputados, com 52 pontos conquistados, 57 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Zwolle é o 17º colocado, em 12 jogos disputados, com apenas 2 vitórias em casa, 4 empates e 6 derrotas, 8 gols marcados, 13 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Feyenoord, em 12 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados, 11 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, nos últimos 8 confrontos saiu menos que 5 cartões. O Zwolle é uma equipe que sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Feyenoord vem de 5 vitórias nesses confrontos, sem sofrer gols a 3 partidas. Foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Zwolle é uma equipe que em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio e menos que 3 gols. E em 8 dos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Feyenoord sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca e foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto entre eles, 4-0 para a equipe do Feyenoord. Para essa partida, a equipe do Feyenoord precisa de uma vitória. Está aí atualmente a 8 pontos do líder Ajax e a 6 pontos do vice-líder PSV. Tem um bom ataque ofensivo, enfrenta uma das piores defesas do campeonato. Para essa partida, vamos estar optando pela vitória da equipe do Feyenoord, fora vence, e a probabilidade 2-0 fora. Partindo agora para alguns campeonatos estaduais, com certeza, é o jogo do Campeonato Paulista, Série A1, o jogo do Palmeiras versus Santos, um clássico aí com início às 18h30, no grupo do Palmeiras, que o Palmeiras deve estar atualmente no grupo C, não tenho dúvida disso. Grupo C, primeiro colocado em 9 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota ainda no campeonato. 13 gols marcados, 1 gol sofrido, 23 pontos conquistados, venceu o São Paulo no último clássico e tem uma das melhores defesas do campeonato. Já a equipe do São Paulo, do Santos, está na terceira colocação, em 9 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, muito pouco para a equipe do Santos. 10 gols marcados, 13 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Então o Santos está nesse momento fora da zona de classificação. Mas o Palmeiras vai atuar em casa. Os últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu mais que 4,5 cartões e mais que 11 escanteios em 5 dos últimos 7 confrontos direto para ambas as equipes. O Palmeiras vem de 4 vitórias diante do Santos, vem a 7 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos.
Já a equipe do Santos sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em duelos individuais, o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas a 7 jogos sem derrotas. Nos últimos 4 jogos sem sofrer gol. Em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. E em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols na partida. O Santos vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos, mais que 10,5 escanteio. E em 7 dos últimos 9 jogos, ambas as equipes marcam. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Palmeiras. Vamos estar acreditando nessa partida na vitória do Palmeiras. Casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o campeonato dinamarquês. O jogo do Midtjylland versus a equipe do FC Copenhague, com início às 14 horas. A equipe do Midtjylland atualmente é o segundo colocado em 20 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 36 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta o líder do campeonato com 3 pontos de vantagem. A equipe do Copenhague é o líder em 20 jogos disputados, com 41 gols marcados, 13 gols sofridos. Tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição, 42 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe do Midtjylland é o segundo melhor ranqueado, em 10 jogos, 7 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do UFC Copenhague em 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 23 gols marcados, 6 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, nos últimos 6 confrontos saiu mais que 4,5 cartões, em 4 dos últimos 5 menos que 11 escanteio. Copenhague sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Midtjylland sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam. Em 4 dos últimos 5 menos que 11 escanteio. A equipe do Copenhague vem a 5 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 1-0 Midtjylland, mas a fase do Copenhague é melhor na partida, mas não vamos estar optando na linha de probabilidade, apesar que acho que o Copenhague vai dificultar a vida do Midtjylland, já que venceu, empatou em 4-4 com a equipe do PSV, um jogaço de 8 gols. Vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando para o nosso último prognóstico da Suíça Superliga, o jogo do Basel versus Servette, com início às 12h30. Na classificação, a equipe do Basel atualmente é o terceiro colocado em 25 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 54 gols marcados, 31 gols sofridos, frente à equipe do Servette, que vem na quinta colocação em 25 jogos disputados, com 40 gols marcados, 44 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe do Basel, em 12 jogos disputados, é o quarto colocado, com 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 29 gols marcados, 14 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Servette é o terceiro colocado em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 20 gols marcados, 24 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes, em 6 dos últimos 8, menos que 11 escanteio. A equipe do Basel vem a 3 jogos sem derrotas e o Servette sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Basel, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. E nos últimos 5 jogos, menos que 11 escanteio. Em 5 dos últimos 8 jogos, mais que 4,5 cartões. Ou seja, a equipe do Servette, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos, menos que 11 escanteio. Em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 2-2 para essa partida. A equipe do Basel é o terceiro colocado com 44 pontos. A distância é grande diante do Zurich, que é atual líder, mas a vice-liderança está batendo na porta, já que ele tem o mesmo número de pontos do Young Boys. Então vamos estar optando pelo casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, chegou o fim do nosso prognóstico. Se chegou até esse momento do vídeo, compartilhe aí o nosso vídeo ao máximo de pessoas que você puder. E se está gostando, deixa aquele like para estar fortalecendo a tropa ClashBet. Claro, agora vamos partir para o nosso bilhete pronto, como já é de costume aqui no nosso canal. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para a tropa ClashBet.
Domingo de Clash Bet, vamos estar acreditando em uma tripla formada com bilhete pronto, que é a vitória do Barcelona da Espanha La Liga, casa vence, Chelsea da Inglaterra, resultado final, casa vence, e Basel ou empate da Suíça contra o Servette. Então, casa com empate, uma odd de 2,28, uma simulação com 100, retornos potenciais de 228. Então, a princípio, é o nosso bilhete pronto do canal Clash Bet. Então, é isso aí, tropa. Fica agora com nossos greens. Partiu, tropa!